ajuda muito até hoje. Essa matriz é o conceito, a forma de você usar isso tem diversas formas, depois eu vou dar algumas sugestões, inclusive, tá? Então, tudo começa com a famosa o que que é urgente e não urgente, o que que é importante e não importante. Tudo que é importante, que não é dado a devida atenção, vai virar urgente um dia. Só que tem diversas coisas que você acha que é importante, mas na verdade não são importantes, é onde está tomando seu tempo. Então ele fez uma matriz aqui que era a forma de trazer uma priorização das coisas e como ele iria gerenciar o seu tempo, tá? Então tudo começa pelo primeiro quadrante. Se tem algo que é importante, é urgente, cara, isso aqui é incêndio. É agora para ser feito imediatamente. Sabe, o que que pode ser dentro da sua empresa importante e urgente? Pode ser uma venda de um novo negócio, pode ser às vezes a contratação de alguém, um sistema, pode ser realmente algo que esteja de repente trazendo um gargalo para vocês. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei lá da minha amiga, cara, a empresa dela está pronta para escalonar, tem uma coisa que é muito importante e urgente, que é ela sair da operação. Por exemplo, isso, né? O que acontece na maioria das vezes é que muitas coisas que eram importantes, mas não eram urgentes, que é o quadrante 2, não foram vistas e foram por urgentes. E aí as pessoas, a maioria dos empresários e líderes que eu conheço, eles estão aqui, ó, apagando incêndio. Eu já estive nesse lugar muitas vezes, recentemente estive lá de novo, e às vezes a gente cai lá de novo, só que agora eu já sei sair desse lugar. E é respirar, se reorganizar, fazer uma limpeza mesmo, então essa matriz vai ajudar vocês, tá? Segundo quadrante, como eu falei, coisas que são importantes. Onde, que são importantes? Estratégias, ações planejadas, coisas que você sabe que aquilo é importante, se organizou e planejou. É onde deveria estar a sua atenção. Talvez 75% do seu tempo deveria estar aqui. O que acontece é que você é impactado pelo mercado, né, pelos clientes, às vezes por um funcionário que pede demissão, às vezes por uma outra área que decidiu fazer algo, não alinhou com você. Então começam a surgir coisas que não estavam exatamente aqui na estratégia, e aí eu te levo para a crise, para o incêndio, ou coisas que estavam aqui e você não fez começam a te levar para a crise, para o incêndio. Então, ó, já estou te dando a dica. Se são coisas que estão no planejamento, você não está dando conta que você planejou errado. Então tem que rever o planejamento, se reorganizar, né? Rever papéis e responsabilidades, enfim. Agora, se são coisas que você planejou e você não está fazendo, saiba que ele vai para urgente. Percebe? E a maioria dos empresários que eu conheço preferem trabalhar aqui na urgência. Mas aqui é um aperto, é dormir pouco, o risco é muito grande. Qualquer coisinha que acontecer, a empresa fica dependente daquilo. Agora, muitas vezes também é porque surgem coisas novas, não planejadas, você não sabe se posicionar, dizer não, e aí começa a atuar aqui. Se você está atuando aqui, você não está aqui. E isto começa a aumentar. E quando você está lá cheio de trabalho, colocando a culpa porque está faltando pessoas na sua equipe, ou porque tem faltando métodos, ou porque está faltando processo, sendo que você que co-criou essa realidade. Então, se você é um líder mesmo, cara, você precisa fazer uma pausa, colocar isso em ordem para estancar o sangue e não deixar mais isso subir. 85% do seu tempo tem que estar aqui, ó. Mas a gente sabe que sim, vão existir algumas coisas. Só que olha que legal, o cara que tem este mindset, mesmo ele estando aqui sabendo que coisas vão impactar ele, que não dependem dele, ele já deixa na agenda todo dia, ou toda semana, ou enfim, todo mês. Ele já tem ali um espaço para contar com aquelas coisas que vão acontecer, porque ele já sabe. Ele tenta se antever, né? Ele tenta puxar reuniões para minimizar qualquer tipo de coisa que vem para cá. Então ele vai melhorando aqui nessa parte de estratégia, planejamento, processos claros, indicadores cada vez mais assertivos, percebe? Uma gestão mais próxima, vai levando autonomia para a equipe, vai criando sucessores, ele vai criando um espaço para evitar esse tipo de problema. O terceiro quadrante que o Eisenhower trazia é justamente este: não é urgente, desculpa, é urgente, mas não é importante. Ah, esse daqui eu adoro. Esse daqui. Sabe aquele e-mail que a pessoa te manda, sem querer você esqueceu, passa 4 semanas e ninguém te cobrou mais? Era um e-mail que não era importante. Mas ele veio como urgente, tendo que ver isso essa semana. Sabe assim?
um monte de coisa que acontece no dia, e principalmente quando as pessoas estão muito aceleradas, não estão pensando muito, tudo é importante, tudo é urgente, tudo tem que estar correndo, sabe? Aí começa a misturar. Isso daqui é devastador, que ele interrompe este que era importante. Ele interrompe este verde. E ele começa a vir direto aqui para a crise de incêndio. Ele vai interrompendo coisas que não são importantes. Então você precisa criar dentro de você primeiro esse planejamento. Se algo vem, você vai verificar se está no planejamento. Se não está, tem uma grande chance de não ser importante. Mas ainda assim tem uma minoria que surgiu novo. Ok, você vai repensar ele dentro dessa linha do tempo. Como se fosse uma linha de montagem mesmo. Olha, eu vou ter tempo só semana que vem. Ah, não, mas isso é urgente. Tudo bem, mas se eu der atenção a isso, outras coisas vão cair do caminhão. Aí vocês vão usar ferramentas de tomada de decisão, que eu acho que eu já até apresentei em uma das mentorias, para ajudar, porque às vezes é um trade-off, você tem que escolher mesmo. Pô, já tinha uma coisa planejada, mas surgiu outra, e realmente, né? Mas se está aqui, ó, na não importante, é porque não é importante. Então a questão não é fazer nada. Aqui você deveria estar respirando e dizendo não. Percebe? E é onde se passa muito tempo. Às vezes você começa o dia cheio de coisa e você começa a fazer suas coisas que não tem muita importância. Aí vai dar uma olhada na agenda, vai ligar para uma pessoa, vai tomar um café, só para você se organizar porque é difícil. Cara, não, que não é importante você não faz. Aqui é a história, a velha história lá de começar pelas pedras grandes. Comece pelo que realmente é importante, que vai trazer um retorno rápido, faça, começa por aí. E o último quadrante deles, perda de tempo. Não é importante, não é urgente. 85% do seu tempo deveria estar aqui no verde, 15% aqui, porque eles vão surgir. Mas aí eles surgem, você aprende e traz para cá e se reorganiza. E fica passando por aqui. Tudo que não é importante não deveria ser feito. Se não é importante, não tem uma importância, não tem um porquê, não tem a razão de ser. Então não deveria ser feito, né? Muito bem. Então, esse é o quadrante, essa é a matriz que ele faz. O que que normalmente eu sugiro? Você pegar uma lista e fazer uma lista de todas essas atividades que você tem. Pode até ser por papéis, se você que é empresário, tem muitos papéis, né? Então, por exemplo, eu sou sócio, então você tem os papéis de sócio. Você anota lá. Enquanto sócio, eu faço isso, 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 isso. Coloca todas as atividades que você tem. Pode ser que você também venda, às vezes você faz parte do comercial também, uma empresa menor, você é o sócio e vende também. Então você vai ter lá dentro do comercial, você tem todos os papéis de um comercial. Pode ser que assim como eu, você também entrega. Então você vai ter um outro. Então, para cada papel, anote todas as suas atividades. Se você quiser ir além, pode sair da empresa e pensar na sua vida pessoal. O seu papel enquanto pai, enquanto marido, enfim, todas as suas atividades. Aí depois você vai pegar suas atividades e vai colocar nesse quadrante. Essa atividade aqui, ela é importante? Ah, é. Como que eu sei se uma atividade é importante ou não? Eu posso fazer a pergunta: se isto aqui não for feito, qual é a consequência e impacto? Se tudo tem uma consequência, né? Mas se for uma consequência muito pequena, um impacto muito pequeno, provavelmente não é importante. Aí você faz a segunda pergunta: tá, se isso não for feito nos próximos um ano, qual que é o impacto e a consequência? Nenhuma, putz, não é importante. Ah, mas o ano que vem, não, o ano que vem, o ano que vem. Vamos se preocupar com este aqui que já vai dar bastante trabalho. Então, começa a mapear o que que é importante e o que não é importante. E aí, do que for importante, vê o que que realmente é urgente e o que não é urgente. E o que que você vai fazer uma vez que você tiver todas essas suas atividades nessa matriz? É isso aqui que você vai fazer, ó. O que for urgente e importante, faça agora. Não espere, se resolva. Talvez, se você tiver isso aqui um pouco inchado, muito tempo aqui, menos tempo aqui, no início, você vai ter que fazer uma força-tarefa, uma força extra, né? Um esforço. Esforço é uma força extra, para que você saia. Então, você precisa manter o seu planejamento ali no dia a dia, mas em algum momento da semana, da noite, de manhã, acordar mais cedo, no final de semana, você vai ter que fazer algo para dar uma diminuída nisso. Uma das formas é, inclusive, delegar um pouco mais, mas você precisa fazer. Se é urgente, é importante, cara, faça. O segundo quadrante é este daqui. Não é urgente, mas ele é importante. E se ele é importante, se você não fizer, ele vai se tornar urgente. Então, coloque na sua agenda. Separe tempos para você fazer isso. Você pode até se organizar. Todos os dias, de tal horas, eu vou olhar para tais coisas. Percebe? Então, você agenda. Se não é urgente, não é importante, cara, você não tem que fazer.
Você vai delegar isso para uma outra área, para uma outra posição. Pode ser que para alguém isso seja importante. Pode ser que para uma outra posição isso seja importante. Então você vai delegar. Aqui está o foco do delegar. Percebe? Estou falando dentro do seu papel, né? Dentro dos seus papéis e responsabilidades. Aquilo que te cabe. Então, se cabe a você, é você que tem que apagar o incêndio, faça logo, faça uma força-tarefa planejada, tá? Mas assim, ó, pelo menos em 2 meses eu coloco minha vida em dia. Ok, beleza. Aqui você mantém. Se você não manter, você vai sempre continuar enchendo isso daqui. E isso daqui, gente, delega, para de fazer. Você chega de manhã, gasta 1, 2, 3 horas nisso durante o dia, durante a semana. Você pegar 3 horas na semana, no mês são 12 horas. É um dia e meio para você focar no que está te atrapalhando aqui, ou para você planejar melhor. E o último quadrante não é urgente, não é importante, você simplesmente elimina. Não vai fazer. É a famosa, algo vai cair do caminhão, não é? A fala de hoje em dia tem sido essa, cara, não dá mais tempo de fazer tudo. Não dá mais tempo de estudar tudo que está acontecendo, tá por dentro de tudo. Não dá. Alguma coisa vai cair do caminhão. Então que seja o quarto quadrante. Se não é urgente, não é importante, você vai eliminar. Ok? Então, pessoal, essa é a matriz. Como que você vai implementar ela? Comece fazendo uma lista de atividades, joga ela aqui dentro, coloca ela dentro desses quadrantes. O que for para eliminar, você já tira. O que for ali para fazer agora, se é muito grande, cria um plano de ação de uma semana, um mês, para você atuar ali, mas não tire seu esforço do estratégia aqui, porque senão ela vai continuar enchendo urgente, entendeu? E com isso, é uma forma de você fazer a melhor gestão do seu tempo para o que realmente importa, utilizando essa matriz de priorização. Eu queria só para a gente começar a caminhar para o final, trazer outras dicas, para que vocês possam pensar aí na implementação disso. Tem diversas outras coisas que vocês podem fazer em termos de gestão, né? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer muito é a questão do parking lot. Chegou algo, cara, não dá para toda hora que chegar eu parar tudo que eu estou fazendo. Eu vou criar um parking lot, pode ser um flip chart, pode ser um caderno, uma página, onde minhas ideias vêm e eu coloco lá. Isso é extremamente importante. Você precisa tirar da sua cabeça. Na hora que você anota num caderno, numa folha, seu inconsciente fala: ele vai olhar isso depois. Aí a sua atenção para de ser compartilhada com aquilo. Percebe? Então, parking lot, tudo que vem de ideia, ou dos outros, ou sua, coisas para fazer, parking lot. Aí, uma vez na semana, você pode ter uma hora para olhar para aquilo e ver o que que você vai fazer com aquilo. Entende? Então, essa é uma outra sugestão. Uma outra sugestão que eu acho bastante importante, você começar, eu já falei, né, pelas pedras grandes. Começa pelas pedras grandes, fazendo as coisas que realmente são importantes e urgentes. Depois você vai distribuindo o seu dia. Você funciona melhor de manhã ou de noite ou de tarde, né? Se é de tarde, deixa as coisas mais complexas para tarde. Se é de manhã, deixa as coisas mais complexas para de manhã. Entende? Então essa é uma outra forma de você fazer, né? É, Outra coisa que é extremamente importante que eu diria, crie espaços ociosos, né? Que é aquele momento onde você entra em silêncio, sem fazer nada, e só volta para o centro, e só entra no estado de presença e deixa a criatividade vir, e você só observa. Se você está só no fazer, 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 apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio, cara, você não está nem respirando. Com certeza você vai ficar fazendo para sempre. Você precisa ter um tempo para respirar, para ver se tem uma forma mais inteligente de fazer aquelas atividades. Entende? Se tem uma forma mais rápida, mais eficiente. Agora com inteligência artificial, você delegar, então crie pausas, seja ao longo do dia ou ao longo da semana para você observar, viver o que tem que ser feito de fora. Sai inclusive da sua sala, vai tomar um café, ok? E por último, algumas coisas bem simples. Comece a configurar seu WhatsApp, seu Outlook, qualquer outra ferramenta que você usa, que fica apitando, fica. Cara, isso te interrompe de uma forma muito ruim. A maioria das pessoas tem um estudo que mostra, né, que você leva os 50 a 60% do tempo que você levou antes para entrar numa concentração, quando você é interrompido, você vai levar 50 a 60% do mesmo tempo para voltar naquele lugar. Então você está lá concentrado na hora que você está quase. É um Outlook, é um WhatsApp, é uma ligação. Cara, não. Agora é hora de eu fazer essa atividade. Eu não olho o Outlook toda hora que chega um e-mail ou uma mensagem. Eu crio espaços de tempo na minha agenda para olhar
meu WhatsApp para olhar o canal do cliente, para olhar o canal dos funcionários, colaboradores. Eu preciso me organizar melhor, percebe? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Falar um pouco dessa matriz de prioridade e gestão do tempo, mas que reflete muito você que é um empresário ou um líder que está atolado, que não consegue delegar, não está conseguindo se organizar, não consegue sair da operação, não consegue dizer não e assim vai, né? Então, isso eu espero que possa te ajudar. Aplique, teste, funcione. Se você tiver dúvida, me procure, mande mensagem aqui no meu canal. Se você tiver interesse ou conhecer pessoas, manda isso para outras pessoas, para que possa ajudá-las também, tá? Já deixo aqui meus contatos no final. Agradeço, espero que vocês tenham aproveitado mais esta mentoria. Até a próxima.